costumo dizer que eu visito criadores desde quando eu me entendo por gente, né? Eu acho que nos últimos 10 anos essa tem sido uma das atividades principais pra mim. Eu lembro que todos meus amigos iam pra balada, né? Faziam todas as atividades que todo adolescente faz. Eu gostava de ir pra criadouro, né? Ver aves, aprender um pouco mais, alimentar essa paixão que a gente tem. Pra mim existe uma espécie de ritual antes de visitar todo o criador, né? Então no dia anterior eu gosto de lavar o carro, a gente sai pra tirar dinheiro pra pedágio, enche o tanque, né? Então tem toda uma preparação por trás. E eu gosto de fazer esses vídeos principalmente pra mudar a concepção que a galera tem sobre a criação de aves, né? De achar que pássaro em gaiola tá sofrendo, quando na verdade é muito pelo contrário, né? Essa é comprovadamente uma das melhores ferramentas para a conservação da biodiversidade e também no combate ao tráfico de animais, né? Hoje nós estamos indo no Betinho, um grande amigo que a criação me deu. Gosto muito de visitar o criador Polezzel, justamente pelo trabalho espetacular que eles desenvolvem com as aves, espécies que a gente não costuma ver facilmente no Brasil, né? São softbills, então tem os turacos, as pombas-gouras, né? E algumas espécies bem diferentes que chegaram no Brasil aí, foram importadas recentemente por eles, que a gente vai apresentar para vocês aí no vídeo de hoje. O criador Polezzel é um verdadeiro paraíso para os amantes de aves exóticas. São 3 gerações de criadores, de avô para neto, se dedicando na criação e conservação das mais diferentes espécies de aves existentes no mundo, principalmente os softbills. Com uma estrutura formada por viveiros bem grandes e arborizados, o criador não só consegue obter excelentes resultados reprodutivos, mas também consegue promover uma excelente qualidade de vida e bem-estar para os animais ali criados. Hoje estamos iniciando aqui na Bird TV uma série de vídeos inéditos dedicados a essas espécies diferentes, começando pelos cracídeos, um grupo de aves bem especial cuja ameaça de extinção é cada vez mais iminente e nós criadores estamos trabalhando para mudar isso. Aí tudo tem as plaquinhazinhas aqui, menino. Chique! Olha que bicho lindo, né, cara? Olha! Bom, pessoal, e com essas... Vai. Bom, pessoal, e a... Bom, pessoal, a gente veio até o criador Polezzel para explicar como é que funciona a parte prática da criação de cracídeos, né? Com base na experiência do nosso grande amigo Betinho, que pode estar nos recebendo aqui hoje, né? Explica pra galera, Betinho. E aí, todos sejam muito bem-vindos de volta aqui. E a gente está num recinto especialíssimo, né? A gente cria 2 espécies de cracídeos, que são o tum de bico amarelo, que é o Crax dalbentone, e o de bico azul, que é o Crax albert, que é onde a gente está aqui hoje. Legal. E Andrei, o Crax albert do bico azul é uma das aves mais ameaçadas do mundo, né? Existem poucos exemplares na natureza, contabiliza poucas centenas deles, acredito que 200 e pouco, né? E então a gente tem um projeto com essas espécies, né, já na prática, para a gente tentar fazer um backup genético. E curioso falar pra galera é que a espécie Albert, que é essa que tá aqui, ó, bem do lado aqui. Bem dado o bicho, né? Foi trazida, que é um bicho exótico, tá, turma? Ela é da Colômbia. Foi trazida pelo Pedro Nardelli, que é o cara lá do Mutum de Alagoas e tudo mais.
E ele acabou pegando esses bichos da criação do Pablo Escobar, mano. Caramba, cara, narcos aqui agora. E o Pablo Escobar, ele tinha essa afinidade com animais e tudo mais. A galera que já deve ter assistido algum seriado sabe disso. Né? E tinha até a Fazenda Nápoles, né? Que ele tinha todos os animais, era um zoológico particular. E o Pedro acabou caindo lá, né? De gaiato, ele me contando isso em Alagoas. E ele falou, você acredita que eu acabei convencendo o Pablo, né? De fazer uma permuta e tudo. Eu tô falando de coisa de 30 anos atrás. E aí o que acontece? Essas aves que aqui estão são da linhagem da criação do Pablo e que tem uma genética incrivelmente importante pro backup. Veja aí, o bicho tá lá tentando arrancar o braço dele. E curiosamente, né, as aves que aqui estão têm uma genética diferenciada das outras populações de Crax alberti do mundo inteiro. Então, ou seja, é um backup genético importantíssimo para a conservação dessa espécie. Então, na prática, né, a gente está tentando, de alguma forma, reproduzir esses animais para, quem sabe, mais para frente ajudar com esse processo de reintrodução. Muito legal, Betinho. E eles, né, esses mutuns, eles botam 2 ovos, tá? E comem aqui, cara, ração de fazão. Eu não gosto muito de usar a ração de galiforme, embora seja um galiforme, porque essas rações que tem no mercado é mais para essa questão de poedeira, de produção, então tem uma taxa alta de cálcio. Então a gente já parte para essa questão dos fazões, que é um pouco mais equilibrada e tudo mais. Além da ração, você fornece frutas, algum outro tipo de alimento? Cara, no período reprodutivo eles comem fruta e a gente oferece farelo de ostra. Legal. Quem ensinou isso pra mim foi o Roberto Azeredo, lá da Crax, que é um mago, né? Da criação né? dos mutuns e tudo. Cara, aprendi muito com ele. Eu acho que a gente deveria ir lá, inclusive, gravar um vídeo pra contar um pouco dessa história. Crax alberti hoje, na linha dos mutuns, é um dos próximos a desaparecer por causa de caça, destruição de habitat. Então, é muito engraçado que quando a gente fala de cativeiro, essa coisa nada, vem, bicho preto e tudo mais. Mas aqui é a contramão da lógica, né? É o cativeiro com expertise, né? Com estudo, né? Essa troca de ideia, dedicação, exato, que você tá então tentando fazer algo para ajudar uma espécie. E quem sabe, se tudo der certo, né, a gente reintroduzir de novo. E é curioso que a gente tá ouvindo ele piando, né? Então esse pio é um pouco mais curto. O do Dalbentone, ele é um pio mais longo, né? Exatamente. E Betinho, aqui eu vi que você tem um viveiro muito preparado para a reprodução deles, né? São viveiros grandes, arborizados, né? Que tem um substrato especial bem limpo. Isso é ótimo, porque os cracídeos, né? Eles gostam de se espojar. Então é essencial essa questão de tomar banho de terra por causa dos ectoparasitas e tudo mais. Então é fundamental que tenha isso. Ao mesmo tempo que estamos apresentando os mutuns no criador Polezel, demos um pulo no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo para aprendermos um pouco mais sobre essas aves, de uma maneira mais científica. O Museu de Zoologia da USP, localizado no Ipiranga, foi inaugurado em 1890 e atualmente contempla a maior e mais completa coleção de aves brasileiras do mundo. O nosso amigo e professor Luiz Fábio, curador da coleção de aves do museu, nos apresentará mais informações sobre os cracídeos. Sintam-se privilegiados, assim como eu, por receberem uma verdadeira aula desse grande mestre. Eu sou muito suspeito para falar dos cracídeos, né? Eu fiz meu doutorado com os cracídeos, fiz meu doutorado com essa família e é a família que eu trabalho até hoje. Trabalho bastante com cracídeos, especialmente com a parte da correta definição das espécies, trabalho com taxonomia e trabalho muito com conservação dos cracídeos também, né? Nós temos um grupo muito forte de conservação que é composto pelo Roberto Azeredo, da Crax em Belo Horizonte, o James Simpson, que trabalha com o Roberto também, com o Fernando Pinto em Alagoas, com o Alberto Fonseca em Alagoas, com o próprio Beto também, que é nosso parceiro, e com o Mercival, o professor Mercival, da Universidade Federal de São Carlos, que trabalha com a genética dos cracídeos. Então, nós temos hoje um grupo no Brasil muito consolidado, muito forte, que trabalha com pesquisadores trabalhando com esse grupo aqui. Um grupo que pensa cracídeo o tempo todo. Né? E os cracídeos, eles são um grupo extremamente interessante, né? Acho que é por isso que atrai esse grupo de pessoas para trabalhar com eles. Primeiro porque
é um grupo que só existe na região neotropical, ou seja, todas as espécies evoluíram na América do Sul, né? E algumas chegam até o sul dos Estados Unidos e norte do México, mas uma só na verdade. E a imensa maioria das espécies de cracídeos ocorrem na região da Colômbia, Venezuela e Brasil. São os 3 países que têm a maior riqueza em número de espécies. Legal. Então são bichos grandes, né? A gente vai ver, tem espécies de cracídeo que chegam a pesar 4,5 kg. São bichos bem grandões, galinhões fortes. Por isso mesmo. que, inclusive, que uma das maiores ameaças dele é a caça. Exatamente. Né? Porque é uma fonte de proteína animal muito importante para as populações ribeirinhas na Amazônia brasileira. E sempre foi. Os primeiros naturalistas que vieram para o Brasil, no século XVII, século XVIII, já falavam que os índios consumiam muitos cracídeos, especialmente mutum e jacutinga. Eram os 2 grupos que eles comiam mais. Então o cracídeo é uma fonte importante de proteína animal, tem um aspecto de cultural na vida das pessoas muito grande. O Brasil tem músicas folclóricas que falam dos mutuns, né? Então um animal popular, é um animal que está na cultura popular. O próprio nome jacu, né, também está na cultura popular. As pessoas falam que o cara é um jacu, não sei o quê, é verdade. Sem lembrar que o jacu na verdade é uma ave, né? É um cracídeo. E os mutuns, os cracídeos em geral, especialmente os mutuns, a gente fala que eles são os melhores, ou estão entre os melhores bioindicadores de qualidade de floresta. Então você entrou numa mata, você entrou lá com seu binóculo, você está andando na mata, você achou um mutum, você está numa mata boa. Você está numa mata boa. Olha que legal, que bacana. Porque os mutuns precisam de grandes territórios para viver, eles precisam de muita fruta, de árvores que produzem fruta o ano todo, então são árvores de grande porte, e eles sofrem muito com a pressão de caça. Então você entrou no mato, não viu, achou o mutum, você está numa mata boa. Entrou na mata, não viu o mais mutum, intocada, assim, você está numa mata intocada. Entrou no mato, não viu o mutum, a mata não é tão legal. E hoje não é muito difícil não ver o mutum. Exatamente. Né, vários locais esses bichos foram caçados à extinção. Né? Então hoje os cracídeos compõem a família. Se você faz a proporção entre o número de espécies que existe, né, e o número de espécies ameaçadas, os cracídeos são a família com a maior proporção de espécies ameaçadas nas Américas. Então é uma família que está passando por alto risco de extinção, especialmente os bichos de grande porte, como os mutuns, e a gente precisa tomar muito cuidado. É por isso que esse grupo nosso de cracídeo se dedica tanto, porque é um grupo que está na iminência de desaparecer se a gente não tomar cuidado. Os mutuns são os cracídeos de maior porte que a gente tem. Então a gente tem bichos aí que vão chegar a 4 kg, 4,5 kg. Então eles estão todos aqui. Legal. A gente divide os cracídeos em alguns grupos básicos, né? Então a gente divide nas jacutingas, nos mutuns, nos jacus e nas aracuãs. Então basicamente você consegue entender o grupo mais ou menos dividindo ele dessa maneira. Legal. Então, por exemplo, vamos começar pelos grupos antes de chegar no mutum. As jacutingas são muito legais. Olha só. Né? Então essa é a Burrena terere, que elas têm sempre essa coloração, ou esse painel branco, ou esbranquiçado na asa, esse topete, que chama muito atenção também, e essa barbela, que é sempre colorida em tons de vermelho ou azul. São bichos de um porte médio, né? Elas não são muito grandes, e são bichos florestais. Elas raramente descem no chão. Elas ficam a boa parte do tempo nas árvores, né? Comendo fruto nas árvores. Aqui a gente tem os bichos grandes, né? Os mutuns, os bichos de maior porte. Então, só para dar um exemplo, essa aqui é a espécie mais comum que a gente tem no Brasil, que é o mutum de penacho, Crax fasciolata, né? Então esse é um macho de mutum de penacho. Esse eu já vi também, eu já vi na região do Mato Grosso, Pantanal, bem comum, né? Aqui é um filhotinho? Esse é um filhotinho. Os mutuns, o filhotinho, ele nasce e rapidamente, quando a plumagem seca, ele já pode seguir os pais. Olha então ele já nasce bem espertinho, de olho aberto, comendo, pintinho, legal. Como se fosse um pintinho de galinha, né? Então esse aqui é um filhotinho. Interessante nesse grupo é a pata deles, né? É uma pata diferente, né, cara? É uma pata muito forte. Eles são bons bichos de escarafunchar, de rastejar o chão, né? E os mutuns passam a maior parte do tempo deles no chão. Eles só vão pro alto das árvores para fugir, para empoleirar, para passar a noite ou para chocar. Olha só. É a hora que ele vai fazer o ninho. Então vamos pegar um Crax alberti aqui, que é um bicho legal.
Legal que sabe na cabeça onde está cada ave, tem que saber, né, isso é meu emprego, senão eu perco meu emprego. Então, o Crax alberti é uma das espécies mais ameaçadas de mutum que existe. Esse bicho é endêmico da Colômbia, tá? Tem numa região muito pequena da Colômbia. E uma característica importante, segura a gaveta aí pra mim, que a gente não vai ver nesse bicho, é essa base do bico que é azul. Só que quando o bicho morre, né, ele vem para coleção, essa cor é perdida. Então, como vocês podem ver, é um bicho bem grande, bem robusto, né? Então, o Crax alberti é um bicho forte, assim, bem grandão. É endêmico dessa pequena área da Colômbia. Não existe no Brasil. Não existe no Brasil, não ocorre no Brasil. E uma coisa linda do Crax alberti são as fêmeas. Que tem essa plumagem super bonita, né? Das fêmeas de cracídio, estão entre as mais bonitas que a gente tem, né? Esse padrão todo vermiculado da asa, todo rajado, são bichos bem bonitos. Muito legal mesmo. Esse bicho, hoje, ele precisa de muita ajuda para proteção. As populações da natureza são muito pequenas. Você sabe mais ou menos qual que é a quantidade de exemplares na natureza? Deve ter em torno de menos de 1000, com certeza. Eu diria entre 500 e 1000 exemplares na natureza. Caramba. É um bicho bem raro na natureza. Infelizmente, ele ocorre numa área que era de guerrilha na Colômbia. Então esse bicho estava numa área que não tinha muito acesso. Então a gente não sabe exatamente precisar o tamanho da população. E para esse bicho, a criação em cativeiro é fundamental. Olha só. Não se consegue mais conservar. Por exemplo, para esse bicho aqui, para o Crax osseolata, para o mutum de penacho, você trabalhar a proteção das áreas onde ele ocorre é uma estratégia importante para conservar. É a principal atualmente. Segurar as áreas onde o bicho está lá, não deixar caçador nem a população ainda é grande. Esse bicho já não dá mais. Você já tem que ter estratégia de segurar a área natural dele, mas também criar maciçamente em cativeiro, porque senão vai acabar. Olha só, então aqui também, nesse caso, a criação em ambiente doméstico acaba sendo uma importante ferramenta para a criação. Super. Eu te diria que para os grandes mutuns, hoje a gente precisa criar maciçamente todos eles. Fazer uma população em de segurança, doméstico, de segurança, que legal. Criar maciçamente. Pessoal, isso que eu falo, é muito bacana. Quando eu conheci o Luiz, inclusive, me convidou para vir aqui, eu fiquei, né, super animado de conhecer e tudo mais. E é muito legal ver uma pessoa que tem um conhecimento da ave em vida livre defender a criação em ambiente doméstico. A gente vê na internet as pessoas falando, pô, mas vocês estão aprisionando o bicho, mas na verdade não, né? A criação, quando ela é feita com responsabilidade, da melhor forma, ela acaba se tornando verdadeiramente, não é porque o canal é de criadores, mas é falando o que é realmente uma importante ferramenta, né, Luiz? Não dá para, eu te diria, para muitas espécies, muitas mesmo hoje no Brasil e no mundo, não dá para abrir mão da criação em cativeiro. Ela tem que ser feita, ela precisa ser incentivada, mas ela precisa ser feita de uma maneira coordenada. Coordenada, com certeza. Não pode ser feita de qualquer jeito. Porque aí, se você faz de qualquer jeito, você acaba causando um prejuízo muito grande para a espécie. E, consequentemente, você acaba atrapalhando ou impedindo que novos criadores possam trabalhar, porque fica um ambiente tão ruim, porque o cara fez tanta bobagem, que não é bom. Mas se essa pessoa, se esses criadores pegarem uma ou duas espécies e trabalhar bem essas espécies, eles vão dar uma contribuição para a criação em cativeiro e para a conservação que não tem preço. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 50 anos, 40 anos. Não, saber acontecer ano que vem. Tá muito rápido. Tá isso, muito né, rápido. Luiz? Olha os números. Nós estamos perdendo floresta em taxas alarmantes. E os bichos vão precisar de ajuda. E quem vai poder ajudar e pode fazer uma ajuda decisiva são os criadores. Olha só, que legal, pessoal. Muito bacana, Luiz. Nos próximos vídeos dessa série teremos mais algumas participações do professor Luiz Fábio nos explicando sobre as espécies e também sobre a importância do museu para o estudo e conservação da biodiversidade. Desde já, fica o nosso agradecimento pela participação e por todo o conhecimento compartilhado. Já no Criadouro Polezéu, a temporada está se iniciando, os casais estão preparados para a reprodução, os ninhos estão feitos e agora esperamos pelos primeiros resultados reprodutivos, que pretendemos mostrar em breve aqui no canal para vocês. Mas não terminamos por aqui. Nos próximos vídeos continuaremos nossa série sobre os Softbills, apresentando algumas espécies de forma inédita para vocês. Fica o meu convite para nos seguirem no Instagram, @AndreiNavesOficial. Por lá sempre postamos fotos, vídeos e mais informações sobre o mundo das aves.
A Nutrópica, principal fabricante de alimentos super premium para aves e pequenos animais, é a nossa parceira oficial nesse projeto, que tem como objetivo incentivar a criação em ambiente doméstico e levar mais informações para vocês. Entrem no site e confirem os melhores produtos para suas aves. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, dando uma breve introdução a esse grupo de aves tão especial. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Esse é o nosso mundo. Até o próximo vídeo. Peguei na merda. Pensei que era fruta. Aí sim, pra questão do cálcio. Cobrava. Cobrava. E alguns... Você viu? Lá, mano. Saiu o dedo dele. Tá podendo nos receber aqui hoje. Seja bem-vindo de volta. Vai explicar aí pra gente como é que funciona. Explica pra galera, Betinho. Bom, primeiramente, parabéns por ter escolhido os classes. Mano, hoje tá uma bosta, cara. Deixa eu cumprimentar ele, mano. Já cumprimentei ele 10 vezes.